Sejam todos bem-vindos, um novo módulo aí. E como todos já sabem, nós vamos começar agora a estudar e iniciar o módulo de noções de tomografia computadorizada. Então, nesse módulo, nós vamos entender aí um pouquinho do surgimento, do momento de partida do conceito de tomografia computadorizada, e chegar, a entender as máquinas que nós temos atualmente hoje no mercado aí e como que é o funcionamento dessas máquinas, que tipo de exame nós podemos realizar. No finalzinho da aula eu vou tentar colocar, do módulo, eu vou tentar colocar explicar alguns tipos de protocolos de exames para vocês, como posicionar, tipos de exames que nós podemos executar, algumas ferramentas, e aí entender também toda essa evolução, da tomografia computadorizada e para que serve a tomografia computadorizada, tá bom? Então, na aula de hoje, deixa eu passar aqui, nós vamos entender aí um pouquinho do conceito, de tomografia computadorizada, entender um pouquinho da história, de como surgiu a tomografia computadorizada e analisar todo o avanço tecnológico dos equipamentos de tomografia computadorizada e chegar no que nós temos hoje aí no mercado de mais avançados de tecnologia relacionado aos aparelhos de tomografia. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Inicialmente, aí nós vamos entender, eu estou aqui com o meu computador aqui, para poder acompanhar vocês, porque eu estou na telinha, a letra está um pouquinho pequena. Então, a gente primeiro vai entender todo o conceito de tomografia computadorizada. Então, a gente sabe, porque a gente já estudou aí, que lá em 1895, o físico alemão aí tão conhecido, o Wilhelm Conrad Reuter, em 11 de novembro, ele conseguiu fazer a descoberta esses famosos raios catódicos, que foram chamados de raio-x por ser um fenômeno desconhecido, aí, descoberto por Wilhelm Conrad Reuter. Então, a partir da descoberta dos raios-x, outros tipos de métodos de diagnóstico, de produção de imagem, começaram a surgir. E isso aconteceu também com a tomografia computadorizada. Então, foi a partir aí da descoberta dos raios-x, através de Röntgen, que a tomografia computadorizada ela se originou. Assim também originou outros métodos de diagnóstico e terapia, como a mamografia, a densitometria óssea, a radioterapia, Todos esses métodos de diagnóstico e terapia surgiram a partir desse fenômeno físico da descoberta dos raios-x. E aí, na tomografia computadorizada, o avanço que ocorreu utilizando essa energia possibilitou criar um aparelho, que produzisse imagem e aí que não tivesse sobreposições. E aí, dentro da medicina, com o desenvolvimento da tomografia computadorizada, a gente conseguiu projetar imagem de órgãos e tecidos sem que não houvesse sobreposição de imagens, como acontece no raio-x, numa radiografia. A gente projeta uma imagem, na película radiográfica, em formato 2D, só de frente. Porém, na tomografia computadorizada, devido ao avanço aí dentro da medicina, nesse campo aí de imagem, nós conseguimos projetar imagem de órgãos e tecidos sem sobreposição. Então, aí a gente também consegue escolher uma visão anatômica diferente. Inicialmente, nós produzimos imagens aí na visão axial, ou transversal, que é uma visão
como se fosse, vamos pensar assim no pão de forma. Eles têm várias fatias. Então, quando eu falo que a imagem ela está em uma projeção axial, então quer dizer que ela está nessas fatias, nesses modos de ver fatias, né? Ou a gente pode chamar de transversal ou axial. E aí a gente consegue também projetar essa imagem em outra visão anatômica, que é a visão anatômica coronal e sagital. Isso eu vou explicar mais à frente. E aí a gente consegue fazer esses tipos de imagem com a tomografia computadorizada. Então aí, pegando o conceito da palavra tomografia, essa palavra tomo ela é originada do grego, né, que significa cortes ou seções, e a palavra grafia significa estudo. Então aí, juntando, né, esses dois conceitos de tomo, que significa cortes ou seção, e grafia, que significa estudo, a gente realiza estudo através de cortes tomográficos. Ou seja, a gente pega uma parte do corpo, a gente expõe ali, né, a radiação, e aí esse equipamento de tomografia ele projeta uma imagem em cortes, em seção. E aí o médico, né, radiologista, ele vai fazer o estudo dessas imagens que nós, técnicos e tecnólogos, produzimos para ele. Tá bom, gente? Então aí foi basicamente isso, foi a partir daí da descoberta dos raios-x que originou a tomografia computadorizada, inicialmente utilizando radiação X. Mais para frente, eu vou explicar para vocês que foram utilizados outros tipos de fontes de radiação, né? Mas como um tipo de protótipo. Mas que o conceito de tomografia, de produção de imagem dentro da tomografia, é igual ao conceito físico de produção de radiação no raio-x. Tem uma ampola de raio-x, tem aí os receptores, né, que são chamados de detectores. Então, eles captam essa radiação residual e gera a imagem no monitor em formato de corte, que é o plano axial, ou a gente pode chamar de plano transversal. Tá bom, gente? Mas antes disso tudo, a ideia inicial começou através de uma técnica chamada planigrafia, e depois ela foi aprimorada por um outro pesquisador, e ela começou a ser chamada de estratigrafia, e logo depois ela foi chamada de tomografia axial ou convencional, e chegou na que nós temos hoje, atualmente, que ela é conhecida como tomografia computadorizada. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês aí, ó, a ideia inicial começou através de uma técnica. Não é um equipamento, é uma técnica que aí esse pesquisador Zietz de Platz, né, ele criou essa técnica chamada planigrafia, lá na meados de 1930. Então, aí, como é que era feita essa técnica? Era um equipamento de raio-x, né, convencional. Então, a gente utilizava um filme radiográfico e a ampola de raio-x do equipamento de raio-x. A gente realizava, a gente não, né? Eles, naquela época, né, realizavam vários disparos nessa mesma película de uma estrutura aí anatômica que ia ser estudada. Então, como vocês podem ver no desenhozinho aí, ó, tá vendo que a ampola de raio-x ela vai para o lado, ela vai para o outro, e aqui embaixo, debaixo aqui do paciente, ali que fica o filme radiográfico. A gente só utiliza só um filme. Então, a gente realiza vários disparos no mesmo filme, de ângulos diferentes. E aí, o que acontece? Ali o órgão em questão, ele fica no centro desse filme, né? Projetado no centro do filme, e as áreas adjacentes desse filme radiográfico aí, ela fica embaçada, dando ênfase à estrutura que vai ser estudada. Então, aí na radiografia, a imagem que vai ser estudada, ela fica contrastada em relação às áreas
que estão ao lado dela. As áreas ao lado elas vão ficar embaçadas e a área de interesse ela vai ficar com um contraste melhor. Então, a gente vai ter uma visão melhor. Então, essa é a técnica de planigrafia, lá em 1930, né? Que foi aí elaborada pelo Zeeds Desplantes, né? Na meados de 1930. E aí, a partir dessa ideia aí de técnica, outro pesquisador, né? Ele aprimorou essa técnica de planigrafia e ele sofisticou. E aí, o que aconteceu? Ele pegou esse tubo de raio-x e ele manteve um único filme e o tubo de raio-x, porém, ele começou a rodar esse conjunto de fonte de radiação, que era o tubo de radiação, e o filme em volta do paciente. Ele começou a rodar. Ele não fazia mais para a direita e para a esquerda e fazia disparos nessa mesma radiografia. Agora ele começou a rodar esse tubo de raio-x de lado oposto ao filme radiográfico em volta da área do paciente ali que ia ser radiografada. E aí essa técnica foi chamada de estratigrafia, que foi modernizada pelo Alessandro Vallebona. E aí logo após, né, a estratigrafia, eles começaram ainda a modernizar ainda mais. Ela foi rebatizada como que nós conhecemos como tomografia axial ou convencional. E logo depois dessa técnica de tomografia axial, nós temos aí a tomografia computadorizada. Então, se vocês perceberem, a ideia inicial foi partindo dessa técnica, né, chamada de planigrafia, utilizando o equipamento de raio-x e película radiográfica e realizando disparo na mesma radiografia. Tá bom, gente? E aqui, saindo dessa explicação e aí partindo para outra, agora eu vou explicar para vocês marcos históricos que contribuíram, né, e levou o grande criador aí, né, da tomografia computadorizada, que foi Rothschild, a criar o primeiro equipamento de tomografia computadorizada. E, inicialmente, o primeiro equipamento que começou a ser comercializado no mercado, ele só serviu para poder produzir imagens do crânio. Tá bom, gente? Mas isso aí é algo mais para frente. Então, vamos lá. Então, a gente vai entender agora um pouquinho do desenvolvimento da tomografia computadorizada. Então, aí, voltando aí, o primeiro ano aí, né, que começou a se falar nas técnicas de desenvolvimento de tomografia computadorizada foi em 1917, como vocês podem ver aí no slide. O Johann Randon, ele é um matemático austríaco, né, e ele publicou algumas teorias que permitiu a resolução de um sistema matemático que essa sistema matemática, posteriormente ela foi utilizada na produção de imagens de tomografia. Então essa teoria aí, ela foi chamada de teoria de transformada de Randon. E logo depois essa teoria ela mudou de nome também. Depois ela começou a ser chamada de transformada de Fourier, ou transformada de Rothschild. Mas inicialmente os cálculos matemáticos foram elaborados por Johann Randon, que foi um matemático austríaco. E aí começou toda essa pesquisa dentro do campo da tomografia computadorizada. E aí, passando 1917, nós temos aí outro marco histórico que foi em 1956, né, que começou novamente a avançar os estudos em tomografia computadorizada, onde Alan Comarch, né, ele começou a fazer as suas primeiras considerações sobre tomografia computadorizada em cima
dessa pesquisa do Johann, que foi lá em 1917. Então ele começou a se aprofundar na área de tomografia computadorizada utilizando os raios-x. Então esse nome aqui também ele é muito importante quando se fala em tomografia computadorizada, porque esse cara aí ele teve uma grande importância na geração das imagens posteriormente, depois que ali a região era exposta através do tomógrafo. Então, Alan Comarch, ele é um dos personagens aí importantes, junto com Rosfield, no surgimento, né, e no aprimoramento dos equipamentos de tomografia computadorizada. E aí, de 1956 até 1961, esses assuntos de tomografia eles deram uma esfriada. Não se ouvia falar tanto, não se avançava tanto no assunto de tomografia computadorizada e nos métodos de aquisição de imagem, né? Então, quando foi em 1961, aí voltou a se falar em tomografia computadorizada. Muita gente começou a pesquisar sobre o assunto, elaborar teorias, pesquisas. E aí, em 1961, o médico neurologista, né, William Oldenforth, ele construiu manualmente um sistema de reconstrução de seção transversal, seção axial, de um fênton, que era um objeto, né, que ele simula a densidade do corpo, de água do corpo. Então, ele é chamado de fênton. Então, esse objeto ele era constituído de argolas e de ferro de alumínio. E também ele utilizou uma fonte de ameriço nesse protótipo, vamos dizer assim, né? Nesse primeiro protótipo aí, utilizando fênton, utilizando uma fonte de ameriço para poder reconstruir, para poder construir um tomógrafo e assim projetar uma imagem em seção transversal, ou seja, em corte axial. Então foi esse cara aí que está aí na telinha de vocês aí, ó. E esse aí foi o protótipo, utilizando fonte de ameriço de um tomógrafo, através do médico neurologista William Oldenforth. Ok? Então aí, quando foi em 1963, né, Comarch novamente apareceu aí na história, na linha do tempo. Ele veio já também com uma ideia, né, de um equipamento de tomografia. Então, em 1963, Alan Comarch ele produziu um scanner experimental também de tomografia. Então, aí vocês já começam a perceber que os engenheiros, os físicos, os matemáticos, eles já começaram a se interessar, né, pelas pesquisas em tomografia computadorizada, seja utilizando radiação X, seja utilizando outro tipo de fonte, que foi o caso do ameriço lá, né? Para tentar chegar num equipamento aí que produzisse imagem do corpo humano sem que tivesse sobreposição de órgãos e tecidos. Então, em 1963, Comarch ele conseguiu aí projetar um tomógrafo experimental. E aí chegou num certo tempo que já existia muita informação sobre tomografia, sobre as pesquisas de tomografia. E aí, a partir de 1967, que começou mesmo a andar, a ver que aquelas pesquisas tinham fundamento, que era possível projetar um equipamento que pudesse projetar imagens internas do corpo, sem que haja projeção. E aí veio, né, esse físico engenheiro aí, chamado de Godfrey Hochschild, e ele também entrou de cabeça nessas pesquisas com tomografia computadorizada, né? E ele publicou o seu primeiro trabalho falando sobre tomografia computadorizada utilizando raio-x, a partir de 1967. Então, de 1967 a 1970, Godfrey Hochschild ele começou aí a entrar de cabeça. E ele teve um marco importante, porque ele conseguiu construir o primeiro aparelho de tomografia aí para aplicações clínicas
em 1972. E aí demorava cerca de mais ou menos 6 minutos para fazer uma aquisição, né, um corte de uma região do corpo. Então, ali, ó. Em 1970, Godfrey Hochschild demonstrou a técnica específica da tomografia pela primeira vez. Hochschild, ele era um físico engenheiro da MLTDA, que era uma empresa que produzia discos, que foi uma empresa que produziu os discos dos Beatles. E tanto ele quanto essa empresa, eles foram aclamados aí pela elaboração, né, desse equipamento. E aí começou a partir da elaboração dele, que foi em 1970, começou a ser comercializado os primeiros tomógrafos, né? E aí sua aplicação clínica na área da medicina foi a partir de 1972, que ele conseguiu fazer as aquisições, né, de cada corte da região aí, porém voltado só para a região craniana. Se vocês observarem atrás ali, ó, dele, isso aí é Hochschild, né? Você está vendo aquele objeto que está ali do lado da mão dele? Aquilo ali é um fêmur. Você está vendo que ali dentro tem um crânio. Então ele usou esse fêmur aí com um crânio dentro para poder gerar a imagem no monitor daquele crânio que está ali dentro daquele fêmur, que foi o protótipo dele, né? E aí os primeiros tomógrafos, que foram tomógrafos de primeira geração, começaram a realizar exames da região craniana apenas. Mas naquele tempo você conseguir visualizar imagens internas do corpo humano, seja ele do crânio, já era um avanço muito importante dentro da medicina. Porque até então, todas as intervenções médicas, né, e cirúrgicas eram feitas de forma invasiva, ou seja, o cirurgião, ele tinha que abrir o paciente para poder verificar alguma coisa dentro do corpo do paciente. Então, a partir dessa técnica, né, desse equipamento que foi projetado por Godfrey Hochschild, que ele conseguiu aprimorar todas essas pesquisas e projetar um equipamento de tomografia, houve-se esse avanço muito grande de não ter mais a necessidade de ter que abrir uma pessoa para poder ver o que estava acontecendo com ela. Então, e lembrando, Alan Comarch, que eu falei lá, que ele começou a fazer pesquisas, ele aprimorou aqueles cálculos matemáticos lá de Randall, né? E ele conseguiu, através do cálculo matemático, junto com o protótipo de Hochschild, do equipamento de tomografia, criar a imagem tomográfica no monitor. Então, Alan Comarch, ele veio com o algoritmo matemático, né, transformando sinais elétricos em sinais digitais e, posteriormente, sinais elétricos, depois convertia em sinais binários, que é a linguagem de computador, e esses sinais binários, eles eram transformados em sinais digitais e aonde projetava uma imagem do crânio no monitor. Mas naquele tempo não existia muita tecnologia por parte de informática. Então as imagens eram projetadas no monitor como se fossem aqueles blocos de imagem. Não tinha muito pixel, muita resolução, muita qualidade de imagem. Mas sim conseguiu-se criar, né, projetar a imagem interna do crânio em um monitor de forma digital. Tá bom, gente? E aí a próxima imagem, ó, isso aí é o protótipo de Hochschild. Tá vendo? Aquela carcaça preta ali em cima é onde fica o tubo de raio-x, né? E aqui do outro lado do crânio, aqui embaixo, é um detectorzinho que ele é sensibilizado e ele recebe a radiação residual pós-atenuação, né? Pós-absorção do crânio da radiação. E aí a radiação residual sai, encosta naquele detectorzinho ali, e aí esse sinal elétrico é gerado, depois gera um sinal binário e depois um sinal digital no monitor. E aí nasce uma imagem digital no monitor em tons de cinza. Mas isso posteriormente vai ser explicado lá na frente. Toda essa escala de cinza, que significa determinadas áreas do corpo humano, que é chamada de escala de Hochschild.
Isso vai ser explicado lá na frente. Tá bom, gente? E aí, entendendo, né, todo esse avanço tecnológico, todos esses marcos históricos, todos esses personagens que contribuíram para a elaboração do primeiro tomógrafo, ressaltando dois nomes muito importantes, que foi Alan Comarc e Rochefeld. O Rochefeld aí, né, que foram duas pessoas que conseguiram finalizar todo o projeto do equipamento de tomografia e colocar na indústria para ser comercializado e ser aplicado dentro da medicina. Mas o grande aí, o exautor, né, é Rochefeld. Mas Alan Comarc, junto com Rochefeld, eles dividiram o prêmio Nobel de física, né? Também devido a esse marco aí que eles conseguiram com as pesquisas em tomografia computadorizada. Tá bom, gente? Então, agora, entendendo já tudo isso, nós vamos entender todo o avanço dos equipamentos de tomografia. Inicialmente, nós tivemos aí os equipamentos de primeira geração, né, que foram focados para exames de crânio. Então, os primeiros tomógrafos no mercado, eles foram só direcionados, eles só conseguiam fazer exame de crânio. Tá bom, gente? Então, vamos lá entender um pouquinho dessas gerações aí, desses equipamentos de tomografia dentro da medicina e dentro da radiologia.